Sejam bem-vindos a mais um Pode Contar, o podcast oficial da Confirp. Eu sou Amanda Oliveira, gerente de relacionamento. Ao meu lado eu tenho o Richard Domingos, diretor executivo da Confirp. Nós temos aqui conosco hoje dois convidados, que é o Neander Souza, especialista em franquias, 21 anos atuando no mercado de franquias no Brasil e exterior, atuando como consultor especializado em transformar negócios em redes de franquias, captação de investimento. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Raul, também temos conosco hoje o Raul Matos. Raul, agora eu preciso da sua ajuda. Não, tem que Fale falar. a sua bio. A gente pediu uma bio resumida, ele mandou o currículo completo. Não tá completo não. Mas bom, sou empreendedor serial de várias empresas, Henks, Bio2, Axis, RXM. Bom, sou formado pela GV, pela Babson College, uma especialização na China, em Xangai, na Jiao Tong University, na X3 e Acon de Cambridge. Caramba, Raul, você fez tudo isso já na vida, velho? Cara, mais um pouquinho de coisas. Isso foi só a parte acadêmica. Putz, que legal. Bom, Amandinha, vamos lá. Vamos falar hoje sobre franquias, né? Franquias, uma receita de sucesso. Vou falar pra vocês, aí os dois carinhas são fera no negócio. Raul, conta pra gente aí o que é uma franquia, cara? Quem quer investir, como funciona? Dá uma introdução aí, depois a gente coloca o Neander junto com a gente nesse bate-papo. E a ideia aqui é fazer um bate-papo tranquilo mesmo e buscar para aquele nossos ouvintes, nossos assinantes, uma ideia de como investir em franquia, como escolher uma franquia. Então o assunto aqui vai fluir normalmente. Vamos começar com você, Raul, explicando um pouco pra gente o que é uma franquia, afinal de contas. Vou contar um pouco do que é uma franquia sob o nosso ponto de vista, né? Porque eu acho que a franquia tem vários pontos de vista e vários aspectos. A gente escolheu expandir a Biscoitê como franquia porque a gente acha que é um modelo de colaboração muito bacana. Quando você faz a expansão e traz sócios na ponta para operarem, você consegue, de uma forma muito bacana, colaborar e exponencializar o seu negócio. Ou seja, a gente consegue crescer muito mais rápido porque eu tenho alguém na ponta ali muito alinhado com os nossos valores, muito alinhado com o nosso propósito, muito alinhado suando muito a camisa ali para fazer o negócio acontecer, e isso ajuda muito o negócio. Basicamente, a franquia é onde o franqueador cria uma marca, um processo, a tecnologia e cede isso para o franqueado para que ele possa empreender e trabalhar junto. A franquia, para mim, é como se fosse uma academia. Não adianta você passar tudo e se a pessoa não for na academia. Então você tem que suar muito a camisa, tem que trabalhar bastante para o negócio acontecer. Mas caso isso aconteça, essa metodologia e esses milhões de reais investidos que a gente tem em marca, em processo e dezenas de anos, ajuda a acelerar o franqueado e ele tem muito mais chance de sucesso de se ele estivesse empreendendo sozinho. Tem uma visão biscoitê do que é a franquia, mas a gente acredita muito nisso, que a franquia não pode ser só uma forma de você dividir o risco do investimento. A franquia tem que ser uma forma de você trazer mais pessoas para colaborar e contribuir e fazer o teu negócio ser melhor e maior juntos. As pessoas costumavam confundir franquia e revenda? Pra a gente já teve muitos pedidos de revenda. A gente não faz revenda porque a gente acredita que a experiência do cliente é o ponto mais importante de uma venda. E a revenda presume uma relação transacional de alguém que pega um produto e paga por ele X reais. A gente não acredita nisso, a gente acredita que para que você tenha realmente algo diferente, você precisa gerar uma experiência. Essa experiência só é possível se você consegue controlar todos os detalhes. Desde a iluminação, da música, da forma com que a pessoa vai estar lá, das histórias contadas, do aroma, da arquitetura. Então, assim, eu diria que para o nosso modelo de negócio, a franquia que já vem formatada com essa loja toda e com essa experiência faz muito mais sentido do que para revenda. Mas isso é muito particular do nosso business. E você, Neander? Por que eu compraria uma franquia ao invés de entrar ou montar um negócio simplesmente do zero, próprio, com uma ideia única, sem ter ninguém sócio? Olha só, quando a pessoa opta por uma franquia, ela está comprando know-how, conhecimento de profissionais, de empresas como do Raul. Foram lá um dia, entenderam que o negócio dele poderia ser escalável
e investiram em produto, em gestão, em marketing e colocou um time de profissionais para poder oferecer ao mercado uma marca com qualidade, com respeito ao cliente, com experiência ao cliente. Então, a partir desse momento, quando a pessoa está na dúvida de você investir a sua grana, o seu dinheiro em uma franquia ou no negócio próprio, ela tem que ponderar isso, porque sozinho você não vai muito longe, porque você precisa pensar, quando você investe num negócio próprio, em marketing, em processos, em qualidade do produto, em profissionais capacitados para poder atender o cliente. Então, uma franquia é uma opção digna, que você corta caminhos, compra esse conhecimento e você ganha tempo na hora de fazer o seu negócio acontecer. Então, optar por uma franquia é um caminho onde você ganha conhecimento e know-how. Legal. Mas dentro da franquia também tem um aspecto de alguém já errou lá atrás, né? Tem muitos erros que você pode cometer no dia a dia ao construir um novo negócio, que alguém já passou por isso, né? Eu acho que uma das grandes vantagens aí é que você está pagando um negócio, um aluguel por utilizar uma marca, utilizar um processo em si, de alguém que já testou isso, né? Eu acho que isso diminui bastante, eu acho que diminui sensivelmente aí a taxa de mortalidade de uma empresa. Eu posso dar um exemplo real aqui. A Biscoitê é um processo de evolução que começou em 2012 com outro negócio que também vendia biscoito para presente, que não chamava Biscoitê, mas que era nosso também, era de uma outra empresa que eu fui sócio, e que a gente errou por 4 anos, de 2013, uns 4 anos, em quase tudo. A gente tinha o mesmo negócio, né, que era vender biscoito para presente, mas com os produtos que não eram os melhores, com as embalagens que não necessariamente atraíam mais os clientes, com o sistema que não funcionava direito, com a experiência. Então, a gente foi, ao longo desse tempo, melhorando o negócio para depois franquear, que eu acho que é também um erro muito comum. As pessoas começam alguma coisa e já vão franquear. Eu costumo sempre dizer que quem começa um negócio, não tem nenhuma loja própria ou uma só, acabou de fazer e já quer franquear, sai dessa, porque o cara tá te vendendo algo que ele não conhece, que ele não operou. Então, a Biscoitê foi um processo de evolução, onde a gente tinha inclusive uma loja no Eldorado, em frente à loja que a gente tem hoje, que faturava naquela época uns 300 mil por ano. E hoje essa nossa Biscoitê do Eldorado fez quase 2,5 milhões no ano passado, faturou só em dezembro 580 mil. Então, ou seja, no mesmo lugar, vendendo o mesmo produto, não o mesmo produto, né? Mas sim, vendendo num mercado parecido, você tem um negócio que vende quase 10 vezes mais. Por quê? Foram quase 8 anos ali até a gente reinaugurar, errando, acertando, aprimorando marca, aprimorando experiência de cliente. De novo, cada detalhe importa, né? Cor, a sacola, a forma com que você conta as histórias, a degustação do café. Toda essa experiência não acontece do dia para a noite. Aliás, não existe sucesso do dia para a noite. E a gente, eu acho que é uma prova viva do que você falou. Empreender e começar algo leva muito tempo e você vai errar muito. Na franquia, alguém já errou, mapeou isso, ajustou, escreveu um manual de como fazer e você começa a construir daqui para frente. Não que isso vai ficar para sempre igual, mas você começa daqui para frente. Você já deixa de perder muito dinheiro com esses erros passados. Franquia é como se você tivesse um sócio numa operação. Então, se dá tanto certo, né? Se você já testou, já não vai dar mais erro ou vai ter menos erro, por que não abrir lojas próprias ao invés de franquia? Né? Por que eu vou dividir essa rentabilidade que eu poderia ter para mim, dando possibilidade a trazer um sócio nessa operação? Quais são os motivos que levam um empreendedor a tomar essa decisão? Olha só, são guerras diferentes, né? Então você tem que escolher qual a guerra que você quer guerrear, né? Então, quando você estrutura uma franqueadora, quando você abre uma rede de franquias, tem ali 50, 20, que seja 5 franqueados, o franqueado comprou seu know-how, comprou seu conhecimento, comprou as suas derrotas
e suas vitórias. Então ele espera, no mínimo, que você dê o suporte para ele quando ele necessitar, né? O suporte de marketing, de gestão, de novas estratégias, novos produtos. E a franqueadora, quando ela começa a abrir lojas próprias, é um outro tipo de guerra que ela vai ter que combater. Porque ali é uma operação própria, ela tem que ficar ligada na questão de ocupação, funcionários, contratação. O fluxo é diferente, a forma é diferente. Então, dentro de uma franqueadora, quando ela tem lojas próprias e lojas franqueadas, são departamentos diferentes. Uma estrutura diferenciada. Questões também tributárias, né? Ticket de vendas referente aos produtos, né? Basicamente é o mesmo preço, né? Mas você tem mais forma de você negociar, dar algum tipo de privilégio para a loja ou para o franqueado, né? Então, assim, são guerras diferentes. Eu conheço várias franqueadoras que têm 1 ou 2 lojas próprias para testar os seus produtos, como conheço outras franqueadoras que têm 200 lojas próprias e mais de 1.000 franquias. Então, são estruturas diferentes. Eu vou polemizar aqui, cara. Eu vou me dar o direito de discordar aqui, porque eu acho que a pergunta ela não tem que ser binária, não é um ou outro. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo por muitos anos e fui falar com muitos franqueadores aqui e fora do Brasil para falar, e aí, eu cresço com lojas próprias ou franquia? E a melhor resposta que eu ouvi, ele falou, por que você está querendo decidir isso agora? Eu falei, porque eu preciso de foco, todo mundo diz que é um ou outro e tal. Ele falou, o negócio é bom. Se o negócio é bom, ele tem que ser bom para você e ele tem que ser bom para o franqueado. Você tem capital? Se você tiver capital, segue com lojas próprias e com franquias para complementar isso. Então, eu acho que o mundo está mudando muito, né? A parte de forma de você ter sócios, forma de você ter governança, forma de você atrair os sócios. Mas eu acho que você tem uma rede onde boa parte das lojas são próprias, no caso da Biscoitê, mais ou menos metade da rede são próprias e metade são franquias. Ela traz várias vantagens. A gente tem que eles falam skin in the game, né? Ou seja, a nossa pele está no jogo todo dia. Todas as vezes que a gente lança um produto e aí a gente recebe, mas esse produto não vendeu, a gente consegue verificar isso na hora. E o que acontece é que no mundo todo tem uma transição de acesso ao mercado das marcas. Antes as marcas passavam sempre por distribuidores, varejistas para chegar até o cliente. O que tem hoje no mundo todo como a principal tendência é o que a gente chama de D2C, Direct to Consumer. Ou seja, uma marca, ela vai direto ao consumidor. A franquia é um dos canais para você fazer isso. Mas por que isso é tão interessante? Porque você está muito mais próximo do consumidor e você tem muito mais dados. E aí entra uma coisa muito importante. Você lança um produto, você tem os dados, você consegue voltar, inovar de novo, acertou, errou. Você faz esse ciclo que levava anos, hoje em dias. Então eu acho que ter as lojas próprias, você está de verdade operando, tem que ser realmente um departamento diferente, porque são outras complexidades, outra estrutura. Mas eu acho que ele ajuda muito em você sentar com o franqueado e falar, olha, eu sei exatamente o que eu estou te falando. Eu opero hoje 25 lojas. Eu opero lojas boas, eu opero lojas ruins. Eu opero lojas onde a gente tem mais dificuldade de pessoas, onde a gente tem menos dificuldade de pessoas. Porque, de novo, São Paulo e Rio de Janeiro é pertinho, mas a mão de obra é totalmente diferente. Quando a gente foi abrir nossa primeira biscoiteira no Rio, a franqueada falou, não, mas aqui a gente tem um nível de serviço um pouco pior, tal, então vai ser assim. Eu falei, não vai ser assim, a experiência biscoiteira vai ser aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Mas aqui não tem como contratar pessoas assim e tal. Eu falei, vamos resolver. E resolvemos, e a gente tem a mesma experiência aqui lá. Então, se a gente não tivesse esse skin in the game de verdade, a gente ia parar no segundo argumento e aceitar que podia ser diferente. Então eu acho que assim, tem muitas vantagens de você desde que você tenha capital, tem muitas vantagens de você conseguir ter um misto relevante de lojas próprias e franquias. Raul, esse é um sonho, né? Esse é um sonho de toda a rede de franquias, né? De todos os franqueadores. Mas não é a realidade no Brasil. Sim. Isso. Infelizmente, por inúmeros motivos. Capacidade técnica, potencial de investimento, né? E quando volto a falar capacidade técnica, é a questão de você saber mensurar
e tomada de decisão. Então, assim, o que o Raul está colocando, parabéns, né, para a marca dele, mas no Brasil não funciona assim. O Brasil é outra realidade. A gente está falando de um continente. Hoje nós estamos falando que no Brasil existe marcas associadas, né, na BF, é quase 3 mil. Mas as que não são associadas já passam de 6 mil. Então está faltando muita informação, muita capacidade técnica de franqueadores. Infelizmente a gente tem no Brasil pessoas que em menos de um ano transformam seu negócio em franquia e já quer franquear. E ali ele tem aquele poder da persuasão e aonde a pessoa fala, não, eu vou investir e tal, né? Quero ter uma marca famosa no mercado. Mas para ter essa marca famosa já não tem mais espaço. Então ele pega uma marca secundária, terciária, enfim, de quinta categoria e ele quer ter o sonho de ter uma franquia. Então eu trago a nossa realidade nacional, né, no Brasil, que a gente tem, principalmente no mercado de franquias, que a gente tem muita falta de capacidade técnica e, obviamente, parabéns a Biscoitê, porque tem um profissional na frente muito qualificado, mas não é a realidade do país. E por não ser a realidade do país, eu acho que cabe a nós, como profissionais, né, empresários, a dar o ritmo para isso e trazer a realidade, a responsabilidade para o mercado, ensinando quem for investir em franquia, faça a escolha correta, ensinando quem é franqueador, faça as decisões corretas e entregue o seu melhor a quem investe o dinheiro da sua vida, que muitas vezes é o dinheiro da vida do investidor. É uma responsabilidade muito importante. Você queria comentar? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Existe um medo do plágio? Eu entendi o seu negócio, eu sei como ele funciona, eu sei o que dá certo, eu abri um negócio paralelo. Existe alguma segurança legal em relação a isso? Não, tem. Quando o franqueado tem acesso aos teus dados, já na COF, né, já antes dele ser um franqueado, já tem uma confidencialidade, no nosso caso, uma confidencialidade muito bem escrita, muito bem pensada, e depois, mesmo que ele saia do negócio, ele tem um período que ele não pode empreender no mesmo segmento. Então, eu acho que isso o plágio, a cópia. A gente tem hoje Biscoitê sendo copiada no Brasil e no mundo todo. A gente tem no Egito, a gente tem no Peru, a gente tem gente que copiou, inclusive logo. É um negócio absurdo. É bizarro até. Mas eu falo para o meu time, que a gente precisa se preocupar em inovar, a gente precisa se preocupar em cada vez lançar lojas mais bonitas, em cada vez criar experiências melhores, cada vez criar produtos melhores, porque as pessoas vão copiar. E tudo bem, eu acho que assim, a gente é pioneiro no mercado de biscoito para presente. Quanto mais pessoas estiverem fazendo um bom trabalho lá, melhor, porque o mercado o mercado de biscoito é um mercado de 23 bilhões de reais. É gigantesco, é o terceiro maior mercado do mundo. É o segundo maior mercado per capita, de consumo per capita do mundo. Uma penetração de 99,7%, ou seja, todo mundo come biscoito sempre. Mas o valor agregado de biscoito no Brasil é ridiculamente baixo. Por quê? Porque poucas indústrias se deram ao trabalho, porque dá muito trabalho construir marca de valor agregado, de melhorar os produtos, de contar para os clientes que tem biscoitos de altíssima qualidade que podem ser consumidos. E uma coisa que o Ferreirinha sempre fala, né? O paladar não retrocede, né? Então, uma vez que você consome um produto muito bom, você não quer mais comer aquela porcaria que estava acostumado. Por mais que um é muito mais caro do que o outro, você fala, eu prefiro comer menos desse do que comer 1 quilo daquele. Então, eu acho que assim, mais pessoas no mercado ajudam também, sérias, né, com produto de qualidade e tal, ajudam a divulgar. E assim, o mercado é gigantesco, né? O Brasil é um continente, então é uma preocupação, mas não é algo que nos tira o sono, não. Mas dentro de um sistema de franquia, acho que os dois aí a todo momento estão falando que sempre dá tal inovação. Eu acho que uma grande derrota de uma marca seria que o franqueador não fosse um inovador. Ele tem que estar sempre à frente de todo mundo, porque se um franqueado começar a perceber que o produto não está evoluindo, ou uma marca concorrente começa a concorrer muito mais do que aquela que ele está representando, pode ser uma grande ameaça para a marca.
né? Eu acho que é um negócio que você troca. E ter lojas próprias e lojas franqueadas, eu acho que tem duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você ter um sócio, que é um empreendedor, que está enquadrado dentro de um processo já definido, que deu certo, que não deu certo. Ou seja, tem alguém pensando em marketing para ele, tem alguém pensando em novos produtos. Essa pessoa precisa pensar em vender, né? Ela precisa pensar em explorar aquele negócio muito bem. Eu acho que a grande vantagem de ter uma franquia é isso, sabe? Tem alguém pensando nas minhas redes sociais, tem alguém pensando no meu nome do meu produto, aonde ele está, tem alguém pensando em como fazer eu vender melhor naquela região. Quando eu vou comprar uma franquia, alguém pensou que naquele lugar era o melhor lugar. Eu acho que a grande vantagem de franquia, ela caminha mais ou menos por aí. E sem falar na questão de capital, né? Acho que uma coisa é você testar e errar com o seu próprio capital, outra coisa é você ter esse capital à disposição em determinados lugares e você conseguir de forma exponencial crescer o seu negócio. Mas o que eu queria emendar aqui em questão de franquia é uma coisa que acho que no Brasil deu muito certo, eu acho que até por uma questão tributária, não? Acho que... Vou deixar, eu joguei pra cima. Tá. Então tá, eu vou assim, a gente tem, bem rápido, assim, a gente tem um nosso modelo, ele para de pé no lucro presumido, o que é uma coisa rara no mercado de franquia. Agora, de verdade, né, o Brasil tem muitas franquias porque essa carga tributária maluca faz com que muitos negócios não parem de pé se não forem simples. Obviamente que depende do setor, depende de como a franquia está formatada, mas aí na minha visão, só isso é uma fragilidade. Se você abre um negócio, você resolve expandir só porque o teu negócio não dá certo no simples, acho que é uma fragilidade, mas eu vou deixar você, especialista, comentar um pouco mais aqui. Tá bom, vai. Vamos lá, né? Joguei a bomba aí. Bom, enfim, eu acredito que com essa carga tributária, como o Raul falou, no franchise ela consegue sobreviver, né? Então, com até a página 5, né? Você cresce, mas não cresce tanto assim. Por quê? Quando você abre uma loja, uma unidade, você se enquadra no simples, né? Dependendo do faturamento da sua unidade. Quando você começa a crescer, aí que começa a ter problema, né? Porque você não vai mais se encaixar no simples. Então, aproveitando também a oportunidade, falar um pouco sobre multifranqueados, né? A gente pode ter multifranqueados. Multifranqueado é aquele cara que tem diversas marcas, sim, né? E como é que ele consegue permanecer dentro de uma tributação que tem teto para ele crescer, senão ele estoura? Mas, assim, a Confirp hoje a gente tem em torno de 2.000 clientes, né? E nossos clientes são muito heterogêneos e muitos deles estão na área do varejo, né? Eu falo mais varejo porque a diferença da carga tributária do varejo de determinados segmentos, né? O Raul citou o exemplo aqui da Biscoitê. Ela está num segmento cuja carga tributária, mesmo no lucro presumido, ela é competitiva, com uma empresa que não está no simples. Já uma empresa, por exemplo, do setor de vestuário, dependendo da composição, dependendo do formato tributário que ela está naquele estado, ela perde de longe de uma empresa do simples, né? Por isso que eu perguntei isso, porque o Brasil, o sistema tributário do Simples Nacional, ele incentiva o nanismo, ou seja, em São Paulo você não pode crescer mais do que 3.600.000 reais por ano para você não pagar o ICMS à parte, que você vai sair muitas vezes de uma carga tributária de 7, 8, 9%, 10% para uma carga tributária de 25%, né? Mas de repente... E isso faz diferença dependendo da escala que o teu negócio gera de vendas, né? Outros negócios conseguem flutuar muito bem dentro do lucro presumido, principalmente as empresas que trabalham com produtos sujeitos à substituição tributária, que aí o ICMS ele já não é mais preponderante, porque todo mundo vai pagar o ICMS ou na importação ou na industrialização. Exato. Né? E quando eu falo isso, porque eu já tive experiências, principalmente no setor que não tem substituição tributária, de franqueados segurar faturamento no final do ano, deixar de vender, deixar de ingressar com promoções apresentadas e obrigatórias, inclusive às vezes da rede, né, de final de ano, porque ele não podia ultrapassar determinado limite do Simples Nacional.
Bom, isso é um ponto, né? Por quê? Porque no outro ano, por mais que ele vendesse muito bem, no outro ano o preço dele é tabelado, ele não poderia mudar o preço dele. Sim. Ele simplesmente tiraria da sua margem, se o franqueador não tiver um preço diferenciado para quem não está naquele regime tributário, né? Ou seja, essa pessoa pagaria mais impostos no outro ano. Então, naturalmente, esse sistema tributário, ele inibia essa questão do crescimento. Indo para o multifranqueador, essa pessoa que tem muito mais de uma franquia, acho que essa pessoa tem que ter um sistema, a forma de precificação da rede tem que proporcionar essa possibilidade da pessoa operar com uma margem de lucro com mais de uma empresa. Aí você destrava essa questão do Simples Nacional. O negócio, para ser bom, você precisa pagar todos os impostos, registrar todos os funcionários, pagar o shopping, pagar o marketing, pagar a franqueadora e ganhar dinheiro. Se você não consegue fazer isso, o negócio não é bom. Não deveria nem começar. Aí vem muito o que você quer como empreendedor, né? Se você quer um empreendimento, se você quer ter um negócio pequeno, para você ter uma remuneração pequena, porque você está numa carreira estável, você não quer mais crescer e tal... Talvez você tem uma empresa que fatura até 3 milhões e 800, 3.600. Agora, se você está começando a vida aqui, eu acho que esse é um problema. Lá fora, os multifranqueados são gigantescos, inclusive empresas de capital aberto. Por quê? Porque realmente é muito complexo você tocar uma operação em um shopping. É 20 vezes mais complexo tocar em 20 shoppings. E o que acontece lá fora? Você vai aprendendo que tocar naquele shopping, uma operação, ela é muito bacana. Então você coloca a segunda, a terceira, a quarta operação, você vira um especialista naquela região. Lá fora você tem especialistas em bairros, onde ele tem tudo. Tem da cafeteria a loja de óculos, de caneca. Por quê? Porque ele começa a ter um gestor para aquela região, um estoque ali. Isso é muito legal. No Brasil, infelizmente, isso é raro. Acho que estamos caminhando para isso, mas acho que isso seria uma coisa que ajudaria muito a todo mundo ganhar mais. Legal. Dentro dessa questão, voltando um pouco, nós falamos até de mortalidade, né? Então a gente sabe que o sistema tributário ele pode ser determinante. Acho que dentro o franqueador ele tem esse papel. Também outro ponto que o franqueador tem que pensar para o seu franqueado, né? Ou você construir uma marca, você tem que construir uma marca em mais diferentes estados, com legislações e ICMS diferentes. E como que é isso, Raul? Em que momento isso começou a ser um problema para a Biscoitê e assim, como você começou a buscar resolver? Porque você falou de Rio de Janeiro, é outro estado, é outra legislação. Belém do Pará, Salvador, Fortaleza, Gramado, Rio Grande do Sul. Eu acho que tem dois aspectos. Tem um aspecto de negócio e produto, que o Brasil é um continente, então a forma de se consumir em Belém do Pará, em Recife e em Gramado, em São Paulo é diferente. E isso acho que você resolve muito com uma cabeça aberta de colaboração, ou seja, o franqueado tá lá e ele pode te ajudar, porque ele é o cara que conhece aquela micro-região. E aí, como franqueador, você tem que ter uma cabeça aberta que, de repente, o Limonê, que é o biscoitê mais vendido, talvez não seja o mais vendido em Belém do Pará, e tudo bem. Eu não posso querer tratar todo mundo igual, porque o Brasil é um continente. Então, do ponto de vista de produto, experiência, acho que se resolve com essa questão de colaboração. Do ponto de vista tributário, se resolve com muitos cálculos, muito planejamento tributário para que você consiga ter o mesmo preço de ponta no Brasil inteiro. Às vezes não é possível. A gente ainda tem isso, mas várias franqueadoras eu acho que tem preços diferentes para estados diferentes. No nosso caso, a gente mantém o mesmo preço para todo mundo e a mesma margem para o franqueado para todo mundo. Porque tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Quando você vai para o Nordeste, que você paga um ICMS menor, você tem um frete maior. Então, compensa o outro. Mas, de novo, essa conta é uma conta bastante complexa. A questão da expansão de toda e qualquer franqueadora, ela tem que prever esses números, né? A questão da logística, tributação e forma de consumo, né? Então, através de ferramentas, por exemplo, de geomarketing, é possível você entender o potencial de consumo de cada região e você conseguir planejar a sua expansão.
depois disso, a logística, como é que eu chego nesse local com esse produto? Né? Tem produtos que são mais sensíveis, que precisam ser refrigerados, congelados, né? Ou uma carga frágil. Como que isso vai chegar lá? E de que forma? Vai ser, geralmente, rodoviário, né? Porque o custo é menor. Mas como é que é esse armazenamento? As estradas. Rodoviário para Belém leva 15 dias. Então, crescer... Eu sempre digo para os meus clientes que são franqueadores, estão iniciando, você precisa crescer de forma espiral, de dentro para fora. Pra você ir aprendendo na sua cidade, na metrópole, nas cidades do interior, nos estados mais próximos, para você aprender a forma de consumo, a forma de você criar essa logística, a forma tributária. Esse é um crescimento exponencial de forma madura e inteligente. Não adianta eu abrir uma franquia aqui em São Paulo, abrir uma unidade própria em São Paulo, franqueei, e a primeira eu vou mandar para Rio Branco, Porto Velho, né, para o Amapá, enfim, que precisa de balsa para poder chegar, e eu abrir a franquia ali, eu estou feliz. Essa franquia, possivelmente, ela quebra nos próximos meses, depois da inauguração. Você não consegue chegar, você não consegue ter tempo hábil para poder entregar um produto de qualidade. Fora os outros desafios, né? De treinamento, bom, enfim. Perdão. Não, só ia complementar, porque tem um ponto que ele é crucial para o sucesso de qualquer negócio, que é a construção de marca. Construção de marca você faz com uma estratégia muito bem definida e com uma quantidade grande de ações em uma região para você impactar os clientes. Foi um pouco do que a gente fez. A gente construiu marca e só teve Biscoitê em São Paulo até o ano passado. E aí a gente conseguiu expandir para o Brasil inteiro, mas a gente tinha aqui em quase todos os shoppings, a gente tinha nos aeroportos. Então, essa questão de construção de marca, que eu acho que quando você monta uma marca aqui e começa a ir para estado diferente, o Brasil é tão grande que as pessoas não veem a tua marca. E aí você acaba quebrando você e o franqueado, porque você não tem uma marca que as pessoas resolvem pagar, porque elas não conhecem. Então, acho que assim, essa questão de construção de marca também tem muito a ver com a tua estratégia geográfica. Se você dá tiro para tudo quanto é lado, você não vai construir marca na cabeça de ninguém. Você não vai ter volume para comprar nada, você não vai conseguir gerar experiência, porque você não vai ter gente que consiga fazer. Então, no final, você está construindo um baralho de cartas que vai cair no primeiro vento que tiver. Por exemplo, você falou agora dos aeroportos, né? Tem uma Biscoitê dentro do aeroporto. Isso é fantástico, porque você está levando a sua marca para qualquer estado do país. Ou pro mundo. Ou pro mundo. O Egito, já copiaram. Que já copiaram. Deve ter então, sido lá assim, que pegaram. Você estar no aeroporto é um hub muito importante para quem quer construir brand, quer construir marca, experiência. Né? Eu acho que esse é o ponto. Você constrói experiência e marca, depois você vende. Exato. Não o contrário. Acho que as pessoas sempre falam assim, eu quero vender mais. Falo, cara, mas o que você está pensando para construir a tua marca? O que você está fazendo para que o teu negócio seja mais sólido? Não, eu queria vender mais do mesmo item. As pessoas mudaram, o mundo mudou. Posso fazer uma pergunta, Raul? Claro. Seu produto é commodity? Não. O mercado é comoditizado. É diferente do meu produto ser commodity. Eu lancei ano passado 110 SKUs, 110 novos produtos. As grandes marcas, eu não vou ser indiscreto para falar nomes aqui, mas as grandes marcas do mercado de biscoito lançam 2, 3, 4 SKUs por ano. Olha o tamanho da Biscoitê e o tamanho dessas grandes marcas que faturam 3, 4, 5, 6 bilhões de reais por ano. Aí você fala, por que a gente tem tanta inovação e as grandes marcas não têm? Primeiro porque o modelo de D2C, de Direct to Consumer, que a gente criou, ele me permite, eu tenho da fábrica até a ponta, então muito mais rápido. Segundo, 23 anos fazendo isso também, né? Então ajuda bastante você pegar os caminhos. Mas se você não inova, você começa a vender commodity. E a commodity leva a vender preço. E preço não para de pé no mercado de franquia, que é uma cadeia de distribuição longa e cara, porque tem mais gente ganhando. Se você agrega valor e tem marca, você consegue suportar um premium price e as pessoas vão comprar porque a experiência é diferente. Será que você não consegue isso porque ainda você está em formação? Você não tem uma rede muito grande? Você lançar 100 produtos, eu imagino o fato de lançar 100 produtos. Tem que criar 100 produtos. Depois você tem que ter um marketing para 100 produtos. Você tem que fazer treinamento para vender esses 100 produtos, né? Será que o fato que você... o seu momento hoje te proporciona isso comparado com uma grande franquia de outras marcas?
Não sei, O tá? dia que a gente tiver 10 mil lojas, a gente ainda vai ser pequeno. Porque pequeno ou grande é a forma que você pensa. Não é o tamanho da tua empresa. Processo, ou seja, quando você tem mais gente, você consegue inovar ainda mais. A gente tem uma dificuldade enorme em ter, óbvio, quantidade de pessoas. Eu queria ter um time de 200 ali só pensando. Mas eu acho que isso muito é mindset. É mindset e a forma de construir o negócio, né? Então, assim, quando você pensa... a gente fala muito... A gente tem uma área que chama Biscoitec, que é a biscoitê de tecnologia. E eu falo sempre assim, que tecnologia, ou ser digital, não é ter um e-commerce, não é montar um sistema. Ser digital é pensar digital. Qual que é a diferença do digital para o analógico? É que um é muito rápido e você vai errar mais. E aí você precisa capturar esses dados e voltar e acertar. O outro, você faz um business plan, você olha o mercado, você testa as embalagens, você contrata um instituto de pesquisa, você faz focus group, você testa, você põe no mercado teste, aí você vai. Já tá velho. O mundo não espera mais. Você demorou 3, 4 meses para lançar uma ideia e alguém já fez e já tá, porque antes você tinha o teu mercado local. Hoje você compete com o mundo todo. Então, assim, você pegava a Amaro aqui no Brasil, ou até essas empresas chinesas, cara, eu tive em 2019 na China fazendo um benchmark numa empresa de cafeteria que era maior, já era a segunda maior do mundo, gigante. Aí você fala, cara, como é que os caras fazem isso tão rápido? O mindset é totalmente diferente. Então eu acho que daqui para frente não tem mais esse negócio de assim, eu tô grande. A Amazon lança 10 mil produtos e é gigantesca. E tem milhares de marcas próprias deles, que pouca gente sabe. Essa velocidade que você impõe, ou o franqueador impõe, tô falando vocês como franqueadores, né, ou como pessoas que implementam esse sistema. Essa velocidade ela é fundamental para a perpetuidade do negócio. Logo, você tem que escolher melhor o franqueado, né? Você não pode colocar qualquer pessoa ali dentro que tenha dinheiro. Total. Como que é essa relação de você... olhando do lado da pessoa física que tem uma grana, que quer empreender, né? Vê que a taxa de mortalidade de uma empresa no Brasil comparado com uma franquia é muito maior, eu vou escolher minha franquia. Como que esse cara pensa, qual que é a marca que eu vou escolher? E do outro lado, do lado do franqueador, como eu vou recrutar esses possíveis sócios? Quais são os pontos aí? Vou jogar para vocês. Olha só, todo mundo brasileiro, em regra geral, ele quer ter o seu negócio, né? Quer sair do seu CLT, quer ter sua independência financeira. E franquias não vai te levar a ser independente financeiramente. Franchising, né, em regra geral, né, nos números que a gente tem hoje, é renda. Então, a partir desse momento, quem vai investir numa franquia tem que ter essa consciência, né, que o franchising não vai resolver sua vida. Que nem um amigo meu falou um dia desse no podcast, o Thales, franquia não é máquina de dinheiro. Então, já partindo desse princípio, vale lembrar que na questão do franqueador é saber analisar o tipo de investidor que você vai trazer para sua rede. E esse tipo de investidor tem que ter alguns critérios, né, algumas características que coincidem com os valores e os princípios da rede, aonde a rede quer chegar. Tem rede que quer abrir franquia de forma exponencial. Entrou, você tem o dinheiro, o capital necessário para poder abrir, bora, assina aqui a COF, recebe o contrato de franquia e começa a implementação. Até me arrepio ouvir. Isso pode dar 99,9% de chance de dar errado. Esse cara vai quebrar. Por outro lado, existem critérios de você receber aquele investidor como seu futuro franqueado. Porque a questão não é só o dinheiro. O dinheiro é necessário para poder viabilizar o negócio. Você não vai num shopping center com a metade do dinheiro para abrir a loja. Primeiro você tem que ter um nome, você tem que ter ali as condições para poder fazer uma locação, as condições para poder reformar, né, construir ali, colocar os mobiliários, comprar o primeiro estoque, ter a taxa de franquia. Então isso é o mínimo necessário. Agora, a característica empreendedora, para mim, é um dos principais itens que o franqueador deve analisar em quem investir em franquia. E o Raul tem aqui alguns franqueados, ele pode falar pra gente como é que
que ele analisa esse investidor. Olha, você falando, deu até arrepio aqui, porque eu volto pro começo, né? O nome investidor já é ruim, porque parte do princípio que o mais importante é o capital. Se você vai escolher um negócio, seja uma franquia ou qualquer coisa na tua vida, é muito importante você fazer aquilo que você tem uma afinidade, que você goste. Na Biscoiteira a gente fala que você ame. O nosso propósito lá é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. Os nossos valores são pessoas, amor e empreendedorismo. E quando a gente fala isso, o pessoal até fala assim, isso é balela. Até quando a gente tinha um fundo, um private equity que era nosso sócio, era mais difícil, porque é uma cabeça de investidor, né? E depois de ter empreendido 4 vezes, já ter quebrado algumas empresas, vendido outras, e quando a gente começou esse negócio, a gente falou, cara, o empreendedorismo é a maior forma de inclusão social do mundo, distribuição de renda. Quando você pega países empreendedores de verdade, esses países têm o menor gap entre ricos e pobres. Porque quando você empreende, seja contratando uma pessoa, contratando centenas de pessoas, você distribui a renda e você dá oportunidade para aquelas pessoas permanente. Então não é que você dá o dinheiro, você dá a vara para o cara pescar, você não dá o peixe. E quando você vai escolher um franqueado, o principal ponto é qual é a conexão que ele tem com os teus valores. Será que ele pensa igual a gente? Ou será que ele acha que tudo que eu tô falando isso aqui é conversa para boi dormir? Porque se ele acha isso, é ótimo que ele ache isso antes dele entrar na rede. Porque o dia que ele entre e ele transgredir qualquer um desses valores, a gente já teve um caso de uma franquia, um franqueado nosso que era um cara até conhecido no mercado aí, que investiu e que passava por cima dos nossos valores de pessoas. Atrasava o salário das meninas, não pagava as comissões, pagava a gente direitinho. Um dia eu chamei ele para uma reunião e falei, olha, cara, eu fiquei sabendo que você atrasou o VT e o VR das meninas, que você não pagou as coisas. Ele falou, não, mas você não tem nada a ver com isso, eu não te devo nada. Eu falei, muito pelo contrário, cara. Isso aqui é a minha marca e elas são biscoitê e não importa se você é o cara que tá pagando o salário dela, você tem que seguir os nossos valores, porque eu disse isso desde o começo. Eu não disse que você ia ficar rico, eu não disse que você ia ter o melhor retorno sobre o investimento, eu disse que a gente ia construir uma marca legal, com pessoas minimamente felizes, e as pessoas são felizes quando elas são bem tratadas. Não é pagar o dobro, não é ter mesa de ping-pong, cerveja no escritório, não é isso. É falar, cara, o que eu gostaria que fizesse comigo? Então, eu acho que o principal ponto, para não me alongar muito aqui, que me empolgo com essa parte, é conectar as pessoas que pensam igual você. O dinheiro, ele é importante, porque senão você não consegue seguir, mas ele não é a parte mais importante. Porque ele passa no dia que o cara gasta esse dinheiro. E aí ele gasta esse dinheiro no D1 e ele vai ser teu sócio pelos próximos 10 anos. E aí? E se esse cara pensa diferente de você? Então, acho que esse é um grande... A gente nem chama de investidor, né? Porque a gente vê como sócios e que esse negócio tem que ser colaboração. Se não for colaboração, ferrou. Porque no final vai ter um conflito muito grande e esse negócio vai acabar. Como num casamento, numa amizade, qualquer coisa. Quando você sente que você tá dando mais do que recebendo, você não quer mais. E aí, cara, não tem contrato no mundo que segure. Então, acho que assim... Procurar, se você quer empreender em franquia, procura alguma coisa que você gosta, que você tem afinidade, que você tá afim, que você tem prazer, que você ama fazer. Se você não gosta de servir, a gente fala isso muito no BScoitê, seja para contratar nossos líderes, nossas encantadoras ou nossos franqueados, o cara que não gosta de servir, tá errado. Ele não pode ter uma biscoitê que a gente serve o dia inteiro, que a gente serve café, que a gente limpa o chão, o dia inteiro. Não tem certo e errado, mas vai empreender em uma outra área. Eu falo, se você quer o melhor retorno sobre investimento, só isso, a biscoiteira não é o teu negócio. Outra coisa. Você falando e só mostra a evolução do franchise, né? Com tipos de empresa igual do Raul, né? Tem cultura. Você quer investir numa franquia? Invista numa franquia que, obviamente, te traga lucratividade e rentabilidade, mas principalmente tem uma cultura, uma forma de pensar diferenciada. Né? Que é onde ele não está preocupado só com o brand, com a marca, com o atendimento ao cliente, mas sim com o cliente interno, que são os funcionários. O Simon Sinek fala muito, né, que o lucro ele é importante para você estar aqui amanhã. É como se fosse a gasolina do carro. Sem gasolina o carro não anda, mas não é porque o tanque está cheio que você vai ficar dando volta no quarteirão.
Então, Boa. Gente, e assim, nós estamos chegando já na nossa fase final do nosso podcast. E aqui eu queria explorar um pouco um lado mais de relação entre franqueado, franqueador, franqueado no dia a dia. Passamos por uma pandemia, que o seu negócio foi dizimado, porque o seu negócio hoje parte de shoppings, e os shoppings 100%. tiveram as portas fechadas. Assim, eu queria entender o que essa experiência da pandemia trouxe para vocês nas áreas que vocês atuam, e também essa questão da relação entre o franqueador e o franqueado. Quais são as dificuldades e o que se busca para que isso seja uma relação de sucesso? Olha só, o pessoal fala no nosso mercado, é uma brincadeira, franqueado feliz é o que ganha dinheiro. Né? Eu discordo. Franqueado feliz é que ganha dinheiro, que participe de uma empresa que tenha propósito, que tenha objetivos, que tenha cultura. Se ele participa disso, ganha dinheiro e tem o feedback, tem um suporte, tem tudo aquilo que foi prometido numa circular de oferta. Quem não sabe, circular de oferta é um documento que você entrega antes de assinar um contrato, onde a pessoa vai lá, dá uma lida não, né? Lê, tem que ler, gente. E que tá ali toda a história, a cultura, o tipo de contrato, as cláusulas, da onde que vai te levar a partir daquela jornada na hora que ele assina um contrato de franquia. Então, franqueado feliz é o que recebe tudo isso. E o franqueador feliz é que tem o franqueador na ponta, colocando todo aquele know-how, todo o padrão que a franqueada estudou, estuda, faz as inovações e propõe para o franqueado, opere lá na ponta o atendimento, a experiência com o cliente. Esse é o mundo feliz. Agora, o mundo que talvez não seja tão feliz assim é aquele onde as partes não entregam aquilo que foi comprometido e selada. Voltando à pandemia, a gente começou a escalar nosso negócio da pandemia. A gente tinha 3 unidades em julho de 2019 e a gente fechou em dezembro de 2019 com 18. E aí, em 2020 veio a pandemia. A maioria eram próprias, ainda a gente tinha 3 franquias. Então, assim, a pandemia é uma experiência inesquecível, acho que esse é um bom nome, porque a gente literalmente quebrou. Mas como eu já tinha quebrado outras vezes, e dessa vez estava todo mundo quebrado, eu não me sentia tão mal, assim, porque eu não era o único cara quebrado na mesa. Muitos falavam diferente, você ouvia os podcasts, os webinars, lá, as lives, cara, e era impressionante. Todo mundo estava crescendo 5.000%, fez a transformação digital, não mandou ninguém embora. E eu me sentia muito mal, porque eu falava, cara, eu tô aqui quebrado, realmente não tenho condições de pagar todos os compromissos que eu fiz. Eu tô com 18 lojas todas fechadas e sou um idiota, porque tá todo mundo fazendo isso aí e eu não consigo fazer. Porque da primeira vez... Depois eu vi que era tudo mentira, né? Depois eu vi que era tudo assim, da boca pra fora, porque a maioria... tá bom, eu vendi 3.000% a mais. Eu vendia 2 produtos, eu tô vendendo, sei lá, 100... e eu vendo X mil% a mais, só que eu preciso vender 2 milhões de produto, porque é o meu estoque. Então, colocando em perspectiva, era muito ruim. Só que foi muito bom, porque lá, na pandemia, a gente, quando você tá na lama, você para e pensa, por que eu tô fazendo isso? Se vale a pena. Então, e pela grana, você fala, cara, não vale a pena. Pô, eu tava com uma empresa investida por um fundo grande, a gente ia faturar aquele mais de 100 milhões de reais, era um negócio bacana. Eu tava no meu Olimpo lá, puta salário de diretor, não sei o que lá. E eu saí e larguei tudo isso pra estar lá. E mesmo na lama eu falava, cara, mas aqui eu tô mais feliz. As coisas estão acontecendo, eu vejo as pessoas diferentes. E aí a gente falou, cara, nosso negócio era bom antes da pandemia. A gente não sabe quanto vai durar isso aqui. Eu achei que iam ser uns 6 meses. Mas ele vai continuar sendo bom depois, porque o mundo não vai mudar, o shopping não vai fechar para sempre. Aquilo ali era tudo... As pessoas tendem a ir para os extremos, né? Então, a gente tem um negócio legal e que vai ser resiliente e vai melhorar depois. E a pandemia acabou sendo positiva no segundo momento, porque começaram a surgir vários pontos em shoppings que não existiam antes. E uma coisa importante, a gente não brigou com ninguém. A gente não brigou com nenhum shopping, a gente não entrou na justiça com ninguém. A gente teve processo trabalhista 2 ou 3, porque a gente abriu o coração. Eu ligava para os shoppings, para os funcionários e falava, cara, não tenho dinheiro.
eu tenho um patrimônio aqui que se tudo der errado eu vou pegar esse patrimônio e vou pagar todo mundo, mas eu não sei quando, não sei como, e agora não vai ser. Então assim, me ajuda, tal. Todo mundo, assim, sem exceção, ajudou a gente, e a gente pagou absolutamente todo mundo depois. Só que essa verdade, né, ela valeu pra gente e ela valeu pros franqueados também, porque tinha muito franqueado que tinha acabado de começar, e que estão com a gente até hoje. Então acho que assim, a relação franqueado-franqueador, ela tem que ser uma relação totalmente transparente. Ela não pode, eu acho que não dá mais, nem a relação com o consumidor, nem a com o franqueado, para você fazer uma pose e falar um monte de besteira. Eu tô aqui falando de pessoas. Eu abro minhas reuniões todas na Biscoiteria falando sobre isso. Porque esse propósito é o propósito que é da empresa, que eu como fundador coloquei, mas que eu repito ele todas as vezes para eu não esquecer e para que eu não saia dele. Então a relação franqueado-franqueador, ela tem que ser transparente para que ela seja duradoura, porque a gente vai errar um monte, o franqueado vai errar também. Se a gente tiver minimamente essa zona de segurança, falar, cara, aqui tá todo mundo alinhado com o propósito, então a gente vai errar, mas tá todo mundo mirando para o mesmo lugar, é possível de superar. Se não, não é possível. E por isso que você tem tantos distratos, tantas brigas, tantas lojas, redes que crescem, abrem centenas, milhares de lojas em um ano e fecham outras centenas de lojas. E no mercado de franchise tem muita gente que fala em saldo de franquias no final do ano. Isso também me arrepia. Fica falando, quantas lojas você tem? Não, eu tenho X, sei lá, X lojas, 100. Aí o ano que vem 140. Mas quando você abriu? Eu abri 80. Cara, você fechou 40. E aí tem redes aí que há 4, 5 anos tem a mesma quantidade de lojas, mas abrem 70, 80 lojas por mês. Por quê? Porque o cara está preocupado com o saldo de franquia. Porque o cara quer arrecadar a taxa de franquia e abrir loja porque ele acredita que isso é um mal. Escolher franqueados ruins é um mal necessário para o negócio. Eu já ouvi isso de grandes franqueadores. Mas eu falo que no final não é um mal necessário para o negócio, cara. Você está jogando com o dinheiro de uma família. E por outro lado, você está jogando com a tua marca na mão de uma pessoa que talvez não tivesse a sinergia com o seu negócio, né? É que quando você pega uma rede grande, que tem milhares de lojas e a sua não deu certo, você é o fracassado. Porque você acha que os outros milhares estão ganhando dinheiro. E a gente sabe que não estão. Mas essa mentira contada centenas de vezes, ela quase que vira uma verdade, cara. E aí o cara que fala, pô, mas sou eu, né? Eu não sei fazer, é a minha região, eu escolhi o ponto errado. Eu não quero mais. E aí ele desiste, ele é a parte mais fraca. Esse ponto, você vai falando, a gente vai buscando outros pontos mais interessantes. Essa questão da saúde operacional e financeira do franqueado, né? Isso é o papel do franqueador analisar ou não? Como que funciona isso? Olha, todo franqueador, toda franqueadora que se preza, ela tem o seu consultor de campo que ajuda o franqueado na análise de um DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício. Toda franqueadora tem que ter o seu consultor de campo capacitado. O que é o consultor de campo? É o cara que vai lá, é o profissional que vai analisar se está dentro do padrão da franqueadora que foi proposto inicialmente. E esse consultor de campo, ele é um parceiro onde ele ajuda o franqueado a buscar melhor performance na sua loja, tanto do marketing, no atendimento, na operação, no estoque e também análise financeira do negócio para saber se o negócio está sendo rentável ou não. Então, a franqueadora disponibiliza, né, ou deveria, dar ao franqueado o suporte também de uma análise financeira do seu negócio. Apesar que hoje a gente tem tudo, os PDVs que tem sistemas, né? Então, a partir do momento você coloca ali os seus custos fixos, os seus custos variáveis, a sua receita, enfim. Hoje a informação está a um clique. Mas também saber traduzir essa informação, essa é a grande dificuldade de alguns franqueados. Por isso, as franqueadoras têm esse profissional, o consultor de campo. Então, respondendo a sua pergunta, a franqueadora deve dar suporte ao franqueado na questão do fluxo de caixa, o entendimento do seu DRE. Então, eu acho que realmente a franqueadora tem que fazer isso. Agora,
tem poucos negócios, poucas marcas e poucos franqueados que no final são outliers, são fora da curva. Por quê? Porque você pode dar uma DRE, você pode falar, você pode explicar, mas 99% dos franqueados não sabem a diferença de resultado com fluxo de caixa. E 99% dos empresários não sabem essa diferença. Esse é o, eu acho que é um ponto. Se perguntar dos franqueadores, a maioria também não consegue ver. Vocês que fazem isso no dia a dia sofrem com isso, né? Então, assim, eu acho que isso precisa ser ensinado e dado ferramentas para que ele enxergue esse painel do negócio dele, até porque, de repente, ele não é bom nisso, mas ele é muito bom em atendimento, ele é muito bom em cantar, que é o mais importante. Mas também é difícil você ter pessoas que têm capacidade de ler esses dados e tomar alguma ação. Então, ou seja, isso tem melhorado no Brasil, porque eu acho que, de novo, né, para ter um empresário bom, você precisa ter educação, você precisa ter conhecimento, você precisa ter... E isso, ele tem que ir atrás. Não é você que tem que fazer. Qualquer empresário deveria procurar conhecimento o dia todo. A maioria não está lá e está lá só para ir retirar o dinheiro no final do dia, né? Então, acho que é importante, acho que é nosso dever, mas é dever do franqueado fazer a parte dele e entender e ir atrás de conhecimento, até para que possa cobrar os franqueadores. Que aula que nós tivemos aqui, Amanda. Excelente. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer o Neander, o Raul. Cara, vocês foram surpreendentes. Eu vou comprar minha primeira franquia daqui a pouco. Tem que ver se tem o perfil, né? Tem que passar pelo perfil. Isso é verdade, hein? Depende. Dinheiro eu sei que você tem, mas o perfil vamos ver. Putz, mano, acho que tá pra você. Quero agradecer de coração, Raul, por esse tempo, Neander. Cara, quero deixar vocês fazer suas mensagens finais para quem está nos assistindo, né? E vamos convidar vocês para outras oportunidades também. Sem dúvida. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui na mesa, o pessoal da técnica também. É sempre relevante a gente falar do mercado como franchise, né? Um mercado que ainda é pequeno no Brasil, ainda está deitado, ainda nem gateando ainda está, em comparação a alguns outros países, né, que a gente tem aí aprendido. Fico à disposição para quem quiser saber mais informações sobre franchise. Passa seu contato, como Olha, quem me acha no Instagram, né? Neander Souza com Z. E pode me chamar lá no direct lá. Acho que é o melhor canal. Ou no LinkedIn também, Neander Souza. É isso aí. Ótimo. Raul? Legal. Para finalizar, eu queria deixar que eu acho que o mercado de franquia o mercado de franquia e franquear os negócios é uma forma incrível de criar comunidade, de criar a proximidade com o teu ponto de venda, de criar um negócio, uma forma de exponencializar o teu negócio. Mas ele tem que ser visto sobre essa ótica, não sobre a ótica só de investimento e de captação de recursos, porque tem formas muito mais baratas de você fazer se você não está disposto a realmente dividir, colaborar, contribuir. Eu acho que esse é o ponto do mercado de franquia. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, Neander. Amanda, bora lá? Bora. Me sigam nas redes sociais.